Fala pessoal, nesse vídeo eu quero ser bem direto ao ponto com relação principalmente aos investidores que começaram a se posicionar agora em criptomoedas. Quem comprou ali Bitcoin próximo dos 90 mil dólares. Afinal de contas, muito provavelmente você está um pouco com receio se você não comprou topo histórico e fez uma péssima aquisição. Então esse vídeo é dedicado primordialmente a você, mas se você também está investindo em cripto já faz algum tempo e quer saber mais ou menos qual que é o potencial ainda de valorização desse ciclo atual, a gente pode fazer isso olhando para os ciclos anteriores e tirando mais ou menos ali uma média desses ciclos, entender como que os ciclos anteriores performaram, para ver se a gente está muito próximo do topo, se a gente já está no topo ou se a gente está relativamente barato. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui e agora, tá? Então esse gráfico aqui que vocês estão vendo é o preço do Bitcoin desde cada mínima histórica por ciclo. Então o Bitcoin tem aí ao todo 5 ciclos mais ou menos, sendo o ciclo Gênesis até o 2011, que é justamente este daqui da linha laranja, de 2011 a 2015, que é a linha vermelha, 2015 a 18, que é a linha azul, 2018 a 22, que é a linha verde, e por fim o ciclo mais atual, que se deu início ali em 2022 até o presente momento, que deve durar ali até final mais ou menos de 2025, óbvio, se a história ao menos ela rimar, né, se repetir, enfim. Dito isso, o que a gente vai fazer aqui para a gente entender mais ou menos até onde a gente pode chegar? Na minha opinião, não faz sentido a gente comparar o ciclo, né, o primeiro ciclo do Bitcoin e o segundo até 2015, até porque o momento atual do Bitcoin naquela época era algo completamente diferente que é hoje. O Bitcoin passou tanto por atualizações internas dentro do seu protocolo, como principalmente a narrativa e o tipo de investidor que começou a comprar criptomoedas começou a se posicionar. Então hoje, pela primeira vez na história, a gente tem um fluxo de capital do investidor institucional muito maior do que em toda a história do Bitcoin, tá? Para vocês terem uma ideia, o Fundo Verde, um dos maiores fundos de investimento dentro do mercado brasileiro, começou a se posicionar em cripto. Então os caras zeraram o Brasil e estão comprando Bitcoin e criptomoedas. Para você ver como a narrativa vem mudando e o institucional está ficando cada vez mais pró esse mercado, pró a exposição a esse mercado. Então beleza, então nos sobram aqui dois ciclos passados e um ciclo atual. Bom, olhando para esses dois ciclos aqui anteriores, a gente tem o de 2015 e 18 e 18, 22. Qual é aquele que eu acho que tem a maior correlação hoje e que tem uma similaridade para a gente comparar melhor? É justamente o de 2015. Não só pela sua correlação, que a gente vai ver eles de forma os dois excludentes, como também um fato relevante que é que em 2016 a gente teve as eleições americanas e quem ganhou as eleições americanas naquela época foi justamente o Donald Trump, o sujeito que também ganhou as eleições americanas agora, né, e vai começar ali em 2025. Então a gente tem esses dois fatores aí que, na minha opinião, eles vão fazer preço de forma muito similar, principalmente hoje, né, que hoje é um presidente muito mais pró-cripto do que a gente teve no ciclo passado. Beleza? Então, dito isso, vamos comparar esses ciclos para a gente entender o momento mais ou menos atual. Então, indo aqui um pouco para a direita, a gente tem então esses dois ciclos que eu comentei. O de 2015 pela linha azul e o atual, né, 2022 até a atualidade, na linha preta. E olhando aqui esses dois em conjunto, a gente percebe essa correlação, ou seja, como eles possuem, né, certa similaridade de performance. Eles acabavam valorizando de forma muito similar. E se a história continuar parecida, a gente está falando aí de um potencial de valorização ainda estratosférico, tá? Então a gente está mais ou menos no meio do ciclo e é no meio do ciclo em diante que é quando começa efetivamente a festa. Então se isso acontecer novamente, pode ficar tranquilo, que esses 90 mil dólares do Bitcoin hoje definitivamente não vão representar um topo de mercado. A gente está falando aí de um potencial de dobrar o seu capital no mínimo. E por que eu digo isso? Porque existem outros indicadores que a gente pode comparar aqui e ter um preço-alvo mais ou menos. Então esse indicador, pela linha verde, ele pega a média dos últimos ciclos e faz uma projeção se este ciclo atual for algo parecido com a média dos ciclos anteriores. E neste momento é como se estivéssemos mais ou menos aqui, representando ali o Bitcoin em 90 mil dólares. E qual que é a projeção desse indicador? É que o Bitcoin atinja mais ou menos o seu topo histórico aqui, ali em 2025, em agosto, setembro, outubro de 2025, tá? Antes de eventualmente uma grande correção, para depois ele continuar a sua tendência natural de alta infinita. Quais que são esses valores então, Felipe? Bom, se o Bitcoin atinge esse topo aqui, representado pela média dos ciclos anteriores, a gente está falando de um Bitcoin
próximo de 300 mil dólares. E no mais longo prazo, né, no médio e longo prazo, em 2029, o Bitcoin a 434 mil dólares. Qual que é a minha projeção que eu comentei que eu ia falar sobre qual que é o meu preço-alvo para este ciclo, para final de 2025? É algo aqui próximo dos 200 mil dólares, para ser exato, 220 mil dólares, tá? Por Bitcoin. Então é mais de R$1 milhão por Bitcoin. E se as coisas continuarem do jeito que estão com o real, pode ser bem mais representativo nesta moeda local, ok? Mas se você achou que faz sentido essa análise, se ela lhe trouxe um pouco mais de tranquilidade, não esquece de deixar aquele like. Se quer fazer parte da minha comunidade para ter todos esses avisos de quando é a hora de comprar, vender, comprar, como se posicionar e gerar renda passiva, só escanear aqui o QR Code, né, aqui acima com o seu celular, ou se você estiver vendo pelo celular e não tiver como escanear agora, tem o link na descrição aqui no vídeo do YouTube, que você pode ir lá conhecer 7 dias gratuito. Lhe espero lá. Um forte abraço e até mais.